Bom dia, galera, e sejam muito bem-vindos a mais um Plano de Artista. Hoje, meu convidado é o Rodrigo Braga e, para quem não conhece o Plano de Artista é a série, né? A série é ótima, o quadro aqui que eu entrevisto outros artistas e eles contam um pouco sobre a trajetória deles, como é que eles criaram, né, os seus caminhos, como eles foram traçando seu próprio caminho com o seu trabalho dentro do meio das artes e como eles foram expandindo o seu trabalho. Então, o Rodrigo já tá aqui, eu vou chamar ele. Deixa eu chamar aqui, calma aí. E hoje a gente vai conversar com o Rodrigo, que deve estar entrando aí, e ele vai contar um pouquinho mais sobre ele pra gente. Olá, Oi, tudo bom? olá, tudo A bem, gente André? tem que arrumar quando entra o outro. E a câmera? Arrumar a tela, Tá bem? Acho que tá, né? Tô bem. Você, como é que você tá? Bem-vindo. Tudo bem, então aqui, né? Trabalho e vida que segue, tudo bem. Ô, Rô, eu queria te agradecer, né, por tirar esse tempo para vir aqui conversar sobre Uhum. sua trajetória. E queria que você começasse se apresentando também. Uhum. Tá bem. Bom, Rodrigo Braga, eu sou um artista dito visual ou plástico, né? Eu até gosto, prefiro o termo artista, porque eu acho que é mais, simplesmente mais abrangente, né? Nem sempre a gente trabalha só com a plástica, nem sempre trabalha só com visual. E eu sou um pouco isso, eu sou um artista que trabalha com várias facetas, né, de uma prática artística, que também envolve não só as técnicas mais tradicionais, quer dizer, o desenho. Eu já pintei no começo, mas, enfim, não tenho uma prática de desenho, de pintura, mas eu gosto muito do desenho. Faço instalações, objetos, é, e também fotografia bastante e vídeo, talvez mais numa vertente de trabalho com o corpo, talvez um foto performance, vídeo de artista. Então, é isso que eu sou. E eu estou trabalhando, enfim, já há um pouco mais de 20 anos. Comecei atuando profissionalmente a partir da minha primeira exposição institucional foi em 99, 1999. De lá para cá, enfim, já dezenas e dezenas de exposições, coisas que aconteceram e sigo o caminho. Eu amo quando entra um artista e aí tá todo mundo assim, Rodrigo, e coração, Rodrigo Braga, como assim? Eu adoro. Que bom. Então o povo já tá aí, já É bom se sentir querido. muita gente já sabe quem você é, mas agora a gente vai fazer. Uhum. Eu me sinto Faustão às vezes fazendo isso. A gente vai fazer um pouquinho do túnel do tempo. Tô brincando, Sim. vou falar. É, É. então, conta um pouco como foi a sua formação. Eu acho que, Uhum. eu não sei, você foi para quando que você sai de Natal? Não sei exatamente. Como foi sua formação? De Porque eu acho, Manaus, né? né? Manaus. É. Eu nasci em Manaus. Bom, Não, posso contar um pouco. pode contar, não, porque eu acho que a gente fala muito da formação do artista, e aí vamos falar sobre a escola de belas artes e tudo, mas acho que assim, como foi a sua formação de olhar para você se tornar artista, ou como, né, qual era a sua expectativa Uhum. no começo, assim, como você foi se formando como artista? Uhum. Sim, sim. Foi um caminho bastante natural para mim. Eu acho que tive a sorte de ter um interesse por arte muito cedo. Não necessariamente por influência de família, nem nada ao redor. Eu tive uma avó que pintava, mas pintou na juventude, depois não pintava mais. Eu ia na casa dela e tinha os quadros lá, eu sabia que ela tinha pintado, mas eu não tive influência de família. Mas eu tive desde muito cedo o gosto pelo desenho. E muito cedo eu falo assim, poucos aninhos mesmo, assim, de 7, 8, 9, 10 anos. E aos 10 anos de idade, a minha mãe percebeu o apreço pelo desenho e a coisa como estava indo muito rápido e me colocou num curso de desenho e escultura com um artista de Recife, eu morava em Recife,
Porque eu nasci em Manaus, mas saí de Manaus com 2 anos de idade. Então, sou manauara de nascença, mas sou pernambucano de criação. E depois morei no Rio, moro atualmente em Paris. Mas minha formação base como pessoa e como artista é no Caldeirão Cultural Pernambucano, Recife. E, bom, e aí, aos 10 anos eu entrei nesse curso de desenho e escultura e foi tudo acontecendo rapidamente, assim. Era um curso de 3 meses, eu tinha 10 anos, mas era um curso de adultos. E eu acabei sendo aceito pelo professor Cavani Rosas, um artista importante de Recife, e ia ser 3 meses e virou 4 anos. Eu fiquei quase que uma graduação com esse artista, no seu ateliê, no dia a dia dele. Eu ia 2 vezes por semana, durante 4 anos. Então, aos 14 anos de idade, eu já tinha, assim, uma formação base de desenho, pintura, pintura não, desenho e escultura. E era impressionante, porque eu com 12 anos, 13 anos, já desenhava quase como um adulto, assim. Era uma coisa muito obsessiva o desenho para mim. Até mesmo para camuflar minha timidez excessiva, né? Que eu tive questões graves com fobia social, síndrome do pânico na adolescência inteira. Então, isso eu acabei me encontrando no desenho, meu refúgio. E aí, de fato, e aí foi interessante, porque eu vi a arte crescendo na vida de uma forma natural, como eu disse, assim. Eu estava recapitulando por esses dias, meu primeiro prêmio de arte, eu tinha 10 anos, justamente, foi em 1986, o Salão de Arte, foi medalha de ouro no Salão de Arte da escola. E aí, aos 14 anos, eu tive o segundo prêmio, que foi numa campanha do Posto Texaco, Desenhe Seu Posto. Era uma campanha nacional em 12 postos, e eu tive um prêmio, uma bicicleta aos 14 anos, por ter desenhado o melhor posto em Recife. E depois o terceiro prêmio já foi como já na graduação de artes visuais, no curso de Belas Artes, né? Artes visuais era uma licenciatura que eu fiz em Recife, em Pernambuco, na UFPE, e foi o prêmio Revelação Novos Talentos, prêmio Pernambuco Novos Talentos do Salão Pernambucano de Arte. Então, aí foi quando a coisa começou mesmo profissionalmente, e foi por aí. E a Texaco sabe que você hoje em dia é artista? Tem essa foto Acho no que não, posto? não, acho que não tenho a menor ideia. O pessoal de marketing lá, né? Eu lembro até que eles falaram, depois o seu desenho foi escolhido como o melhor do país e figurou numa revista nos Estados Unidos e tal. Eu nunca vi essa revista, não sei, mas são histórias para contar. São histórias. E aí, É, qual era a sua expectativa no começo? hum, Acho que. Não, então vamos no começo, depois que você decidiu então se tornar artista, bom, fazer faculdade, tá. né? É, Artista já era. Mas sim, sim. fazer faculdade. E aí, qual era a sua expectativa? O que que você esperava? E agora, ó, você bem me pegou agora na pintura, porque nessa época a gente sabe muito bem que Recife estava se borbulhando na pintura. Por isso que Uhum. você passou pela pintura. Então, A geração 80 na pintura no Brasil como um todo foi muito forte, mas Recife tem um dado específico, que sempre foi muito pictorial. A gente sempre teve grandes mestres da pintura, e essa tradição existe bastante, né, nesse caldeirão que eu falei. E aí veio os anos 90, que teve a coisa da movimento mangue, é, e que foi muito importante na música, mas também que rebateu nas artes plásticas, no cinema, né, no teatro, etc. E eu sou um pouco filho do mangue, sim, certamente, sabe? Eu estava em formação nos anos 90, e eu ia para os shows, e eu já estava frequentando o mercado pop, onde Bruno Vilela, meu amigo, expunha camisas, eu mesmo pintei camisas e vendi camisetas pintadas nos anos 90. E, e aí era uma troca que começava, né? Eu entrei no curso já em 98, né, de artes plásticas, e fui formado em 2002. Então, já faz aí mais de 20, né? É, mas, bom, não sei se é por aí, não, pode em ser por termos de aí também. formação. Acho interessante essa coisa. Falei também quando estava até conversando com o Bruno,
que é essa formação muito plural mesmo, né? Onde tudo, a música vai influenciar e que tudo isso vai levando para o seu caminho. Tanto acho que também vai reverberando no trabalho, mas também nas opções, né, que a gente tem como, que vocês têm como artistas. Mas É, qual era a sua expectativa no começo? sim, a expectativa. Deixa eu só fechar esse Ah, elo aí tá. dos anos 90, que eu acho que é interessante mesmo que o Bruno comentou, e eu comento também. É, a gente morava numa morava numa cidade difícil, o Bruno mora, é, mas nos anos 90 especialmente, porque até o Chico Sainz cantava numa música que era a quarta pior cidade do mundo. E era realmente, eram dados oficiais da ONU, etc., que ele tirou do noticiário da época, porque é uma cidade, sobretudo, violenta. É, opressora no sentido só totalmente verticalizada, hoje mais ainda, né? É um trânsito travado, aquela coisa densa, é uma cidade densa. Embora tenha um acontecimento cultural fortíssimo, e justamente por isso, talvez, a gente rebola, a gente é criativa, a gente tenta sair da lama, né? Como o Chico Sainz falava, plantando uma antena para o mundo. E a gente fez isso, meio sem saber como nem porquê, mas era uma questão de sobrevivência, senão ficava jovem deprimido, sabe? É, e, e, e assim, isso foi muito interessante, porque a gente, tipo, se pegar a Juliana Notari, tantos outros artistas que trabalham com a maçaroca da violência da cidade, assim, sabe? Você pega até Jonatas de Andrade, que foi morar em Recife muito depois, que ele é alagoano, né? Mas Bárbara Wagner e tal, são artistas que tiram da periferia ou do caldeirão da cidade. E eu tive isso também. Só que daí eu fui para o mundo também, né? Eu abri mais o meu campo e fui morar no Rio 8 anos, tal. E mesmo morando em Recife, circulava muito. E em termos de expectativa, eu vou te dizer, não existe muita no começo para quem veio dessa situação. Eu acho que a expectativa da gente era atingir São Paulo, a primeira, assim, profissionalmente, sabe? Expor em São Paulo seria o máximo. Então, para você ter ideia, eu fui a primeira vez em São Paulo em 98, que foi durante a Bienal do Paulo Reckenhoff, em 98, da antropofagia, que é uma Bienal incrível, marcante, em 98. Então, assim, veja só, eu já estava na faculdade, eu já tinha 22, 23 anos, talvez, não, mais, 24, eu acho. Foi a primeira vez que eu pisei em São Paulo. Então, para a gente que está na periferia do país, que não está no eixo Rio-São Paulo, já é um esforço enorme sair, sabe? E acessar os códigos também, porque entender como isso funciona, como, não vou nem chamar de mercado, mas como o circuito funciona. Mercado é uma coisa, para quem mora no Nordeste e Norte, eu acho muito distante. É uma coisa que a gente não decide ser artista para viver de arte. Isso não existe. Eu acho que, de uma forma geral, no Brasil, talvez até no mundo, os artistas não dizem, eu vou pegar essa fatia do mercado aqui porque eu sei desenhar e quero viver de arte. Eu acho que não é bem por aí. A gente vai sendo, a gente vai se transformando e a gente vai se profissionalizando na medida que trabalha, que acontece. E isso é árduo, é lento, né? Isso acontece aos poucos. Então, em termos de expectativa, não tinha muito, Adriana. Assim, não tinha uma construção clara do que seria, assim, para mim. Mas foi tudo rápido também, sabe? No momento que comecei a expor, já comecei a expor muito. Então, assim, 99 foi a minha primeira exposição, em 2000 eu já tinha 12 exposições. E até hoje eu mantenho uma média de 12 exposições por ano, o que deu já quase 250 exposições realizadas. Você ri, né? Coletivas, né? Estou falando coletivas e individuais, claro. Você ri porque só você sabe a dificuldade de fazer 12 posições por ano, né? Tem que rebolar, eu acho que tem que lidar com várias expectativas aí, não é só a minha, né? Exatamente. Tem um grosso do trabalho do artista que não é só do fazer, não é só do ateliê, da criação, que é bastante comunicação, você sabe, né? Organização,
às vezes até chatice, documentação o tempo todo, contrato, mas isso faz parte. Você se considera organizado? Agora que você falou organização, eu tenho que perguntar. Hum, hum. Eu sim me considero organizado. Quem trabalha comigo sabe e até comenta isso. Nossa, se todos fossem como você, tipo assim, se organiza muito bem. Eu facilito a minha vida e de tabela facilito a vida de quem com quem eu trabalho. Agora, eu acho que hoje eu tenho menos energia para me organizar tanto, sabe? Sim. Porque toma energia do que é principal, né? Do que vale a pena realmente para um artista, que é a sua criação, o seu processo, a concentração, né? Então, essas outras demandas dispersam muito também. Elas Com dispersam o certeza. tempo todo, né? Por isso, não à toa que muitos artistas trabalham com rupturas, né? Como eu também, de residências, né? Blocar um tempo, um espaço específico para esquecer tudo, coloca uma mensagem no e-mail, é assim mesmo que eu funciono. E eu faço isso em média uma vez por ano. Quando dá, acho que é meio que isso, assim, uma blocada, assim. O Rodrigo Torres também faz isso. E eu lembro muito bem, eu Hum, acho que foi o Lenine. Não sei se foi o Lenine. É, foi o hum, Lenine, que o Lenine tira, que ele tem um. Bom, eu sou do Rio, né? Quer dizer, não sou do Rio, hum, moro no Rio a vida toda. É, ele bloca acho que, não sei quando é, mas vamos supor que é julho, junho, e ele vai para o sítio dele, onde ele tem um orquidário, para quem não sabe, que é maravilhoso. uhum, É, e ele cancela tudo, não tem reunião e tudo. E é muito engraçado, porque um produtor uma vez me falou que ele fala assim, mas você não vai estar fazendo nada. Ele falou, mas não interessa. Tipo, eu uhum. não vou fazer, eu não vou, tipo, eu não vou fazer reunião. Alguém querendo mexer numa reunião, sabe? Mas você não vai estar fazendo nada. Ele falou, mas não interessa. É isso mesmo, eu vou lá, Certo. nada. É isso. Não está fazendo nada. O artista não é isso, né? A gente É, trabalha o tempo todo. Essa que é a real, assim. Eu acho que artista não é só aprender técnicas, né, linguagens, formas de trabalhar, nem métodos. É também, tá? Eu acho que é preciso também, obviamente. Mas ser artista é manter um pensamento na arte, é manter um pensamento criativo, sensível, crítico, de maneira que qualquer coisa pode vir a ser arte, sabe? A qualquer momento. Então, muitas ideias, isso eu passo e muitos colegas já comentaram, surgem em horas e locais nada a ver, assim, em que a gente não está trabalhando, né? Digamos assim, não. Pode ser até ótimo. dirigindo, tomando um banho, sabe? Rola de acontecer um insight, assim. Então, porque é um estado mental, ser artista é uma coisa de estar com outra preocupação. É, a gente tem as preocupações mundanas também, tá? Não em Deus, o artista não tem nada a ver, não é nenhuma mitificação do artista, mas é preciso entender que é um serzinho meio específico, assim, na forma de trabalhar. É sobre estar aberto também, né, Rô? Eu acho assim que você está falando e colocar esses tempos para você realmente estar aberto para essas ideias virem também, né? Porque isso que você está falando, não é só a técnica, não é só a obsessão. Pode também ser a obsessão pela técnica, não estou falando o que é o que não é. Mas é estar com essa abertura para as coisas acontecerem de certa forma, o trabalho fluir. Né? Ou não também, né? Quem é? Tô falando. Hum. Mas como a sua vida profissional, então, foi se constituindo? Você falou que não tinha muita, quer dizer, tinha uma expectativa, tipo, acho que a meta era atingir São Paulo, expor em São Paulo. E, assim, como que foi depois que chegou em São Paulo? Como ela foi? Como a sua vida profissional foi se constituindo? Por que você foi para o Rio? Só uma boa pergunta, não tinha me Hum. tocado. Sim, sim. Bom, primeiro essa pergunta, a última pergunta. Eu fui para o Rio em 2011. Eu acho que assim, existe uma necessidade de sair. Eu acho que o Bruno até comentou isso também, sabe? Uma leva de gente saiu quase que no mesmo momento, assim, mesmo período de Recife, porque a gente fez muita coisa lá, a gente consolidou um campo, tivemos ateliê coletivo, tivemos projetos super interessantes, discussões na Fundação Joaquim Nabuco, no Instituto de Arte Contemporânea, a gente fomentou muita coisa junto. Mas aí é o limite da cidade, e aí você precisa sair, né? Então, naquele momento, eu era casado com a Clarissa Diniz, que é crítica,
de arte, e ela estava indo fazer o mestrado, e ela meio que impulsionou isso, e a gente foi. Mas eu sabia que, obviamente, seria importantíssimo para mim também, porque é preciso estar no eixo, não tem jeito. Ou frequentar, tá? Não estou dizendo que é preciso se mudar para São Paulo, Rio. Sim, sim. Não, mas frequentar, estar atento, frequentar no mínimo, assim, porque infelizmente é isso. O Brasil também é um país centralizado, onde gira a economia mais forte e, sobretudo, São Paulo, né? Então, assim, até o Rio tem seu limite. São Paulo já acontecia de eu ser convidado, né? Já tinha sido convidado para uma exposição importante em 2005 no Itaú Cultural, O Corpo na Arte Contemporânea Brasileira, do Fernando Cocchiarelli e esqueci, enfim. Mas essa exposição foi importantíssima e para mim, e a partir daí muita coisa começou a acontecer em São Paulo. Agora, o Rio, foi mais difícil. Eu precisei, eu já expunha muito em São Paulo e no Rio nunca, né? Meu circuito era meio regional no Nordeste, também Brasília, tal, São Paulo. Rio, nunca. E daí eu precisei morar no Rio, começar a me apresentar, frequentar os lugares para a coisa começar a acontecer. Foi assim. E aí entrei em 2006 no Rumos do Itaú Cultural, foi importantíssimo. Participei da Rede Nacional de Artes Visuais. Eu fui em Recife, antes de ir para o Rio, produtor cultural. Fui 10 anos designer gráfico, paralelamente à arte, para me manter. Eu também fui gestor público, eu fui gerente de artes visuais da Prefeitura do Recife por 3 anos. E aí coordenava equipes de educativo, equipes de museus, equipes de designers, tal. Então a galera ao redor trabalhando no mesmo senso, no mesmo sentido, num governo do PT naquele momento, que era alinhado com o governo também do PT nacional. E aí a Rede Nacional de Artes Visuais aconteceu, passou muito forte lá no Nordeste, que é da Funarte, né? Era, né? É. Então foi um momento de muita coisa acontecendo no Brasil todo e conectando o país, tá? Então acho que foi nesse trânsito que muita gente trocou de lugar, sabe? Saiu e foi mesmo e começou a acontecer. Como é importante o fomento público, né? Ou de instituições mesmo privadas, mas com dinheiro público, que é o caso do Itaú Cultural, Santander, para que isso aconteça também. Eu não vivi Funarte, quer dizer, vivi Funarte como produtora, enfim, mas eu vivi. Na época eu até esqueço que era Funarte também, mas era da dança, né? Então a gente conseguia, através da dança, os circuitos, né? Então nisso a gente ia trocando, né? Fazendo um intercâmbio entre cidades, dançando, conhecendo também outras companhias, e foi muito interessante também nessa época. Então Uhum, eu acho que nessa época estava todo mundo realmente trocando, né? uhum, Testando outros é, lugares, que foi muito é. interessante mesmo. Foi Mas aí até os anos, até 2015, 14 mais ou menos, foi muito forte, né? Mas o que eu queria te perguntar, porque você falou, ó, fui designer gráfico, fui gestor público, porque por muito tempo eu acho que as pessoas, assim, algumas pessoas, né, acham assim, nossa, agora eu vou ser artista e vou me dedicar integralmente à arte. Hum, A verdade é que você não hum, tem fôlego financeiro, às vezes, para fazer isso, né? Até para é, poder sustentar o próprio trabalho. Então, claro. assim, não só você, como muitos outros artistas foram designers, fizeram artes aplicadas, o Bruno fazia com a vida, né? Uhum. Então, como você conseguia conciliar o trabalho É. artístico com isso? Como é que era isso? Não corre. Não era nada fácil, não, não mesmo. Assim, eu cheguei a um momento no começo dos 2000 que eu era gestor e eu estava coordenando um evento que é a Semana de Artes Visuais do Recife, que a gente fazia, que era um evento nacional, com pouquíssimo dinheiro, feito com muita gente bacana ao redor, os artistas segurando a onda. Eu estava, então, gestor público, eu estava com demanda de design e estava com um ateliê e recém-formado. Então, assim, isso foi uma tromba de trabalho tão grande que eu tinha que entrar pela madrugada trabalhando mesmo. Eu trabalhava em 3 turnos. Então, para dar conta, depois do dia de trabalho do gestor, sabe, uma demanda para uma exposição e a coisa do design, eu entrava com design no computador à noite, sabe, até 2 horas da manhã. E era um absurdo, assim. Sorte que eu tinha 28 anos, sabe?
29. Era muito jovem, muita energia e muita vontade de fazer. Mas foi logo depois disso que eu percebi, já dá para deixar as outras coisas de lado. Eu quero ser só artista. Eu já tinha essa ideia de ser só artista desde o começo, mas sabia que não podia, né? Então, foi só nesse momento, ali 29, 30, com o retorno de Saturno, que eu decidi ser só artista. E desde então sou só artista. Só artista, eu digo, não assumo outras demandas. Mas é, é árduo até hoje, assim, né? Você pode pensar, o Rodrigo tem um trabalho relativamente consolidado, reconhecido. De fato, eu tive uma consolidação muito forte nas instituições, principalmente, né? Eu desde cedo tive uma relação com instituições muito boa. E aí eu vou te dizer, foi o trabalho que foi fazendo isso, abrindo esse caminho. Eu acho que eu só me tornei conhecido a partir do interesse das pessoas pelo meu trabalho, não por mim ou por me conhecer em tal vernissagem. Então, Mas, Rô, se você pensar que você está desde os 10 anos fazendo seu trabalho, né? não. Realmente é muito tempo de um trabalho que ele fica maduro, né? Ele amadurece e a partir dessa abertura, dessa vontade do trabalho, ele vai sim, porque também você podia fazer desde os 10 anos de idade e o trabalho não amadurecer tão bem, né? Depende muito da pessoa, de como a disponibilidade do trabalho se dá. Então, se você pensar, era um trabalho de um jovem na época, né? É, Que também já estava muito maduro, porque já tinha muitos anos, né, de pensamento ali, até de uhum, técnica também, mas de pensar aquilo. Então, uhum, é óbvio que você está falando, organização do artista e tudo, sim, isso é muito importante, até para você, se você quer ser um profissional, né? Se você quer ser um artista profissional, parece uma bobagem, mas uhum. né? Um artista profissional, É. você tem que entregar algumas coisas, as pessoas estão. Você está trabalhando em equipe e as pessoas precisam, né? Tipo, do seu portfólio, elas precisam do seu. É. Ah, sim. Da dimensão de um trabalho, ela precisa saber quanto tempo vai. Enfim, essas coisas, Ah, né? sim. Que fazem parte É. também, mas que no final das contas, o trabalho é que vai levar, né? O trabalho é o principal. Mas é preciso apresentar bem o trabalho, isso é fato. Comunicar bem o trabalho e apresentá-lo bem. Bom, eu tive até essa experiência de ser designer gráfico, então, assim, meus portfólios eram impecáveis, né? Dentro da tecnologia da época, tal, eu fazia tudo direitinho até hoje, né? Quer dizer, hoje, assim, eu estou até, inclusive, formatando um livro e não contratei designer, até porque é caro, e eu vou para o InDesign e eu faço a primeira boneca do livro, sabe? Assim, então é um certo controle que eu tenho. E assim, foi super interessante, porque eu também, como fui produtor cultural e fui mediador de exposição, tá? Fui montador de exposição. Então, quando eu comecei já como artista autônomo profissional, digamos assim, eu tinha toda essa bagagem. Então, até hoje é muito mais fácil para mim dialogar com esses profissionais. Quer dizer, na montagem, eu sei muito bem o que eu estou fazendo também, sabe? E não cago regra nem nada, mas é sempre uma troca com um profissional montador, com moldureiro, sabe? É sempre uma discussão em que eu sei a matéria que eu estou tocando ali, o que é que eu estou fazendo, sabe? Então isso é muito bom. Inclusive assim, na hora de ter um livro, então a conversa com o designer é também consciente, tudo isso. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu acho que, bom, como eu acho que a tônica dessa conversa é mesmo formação, organização de artistas, eu acho que seu público é eminentemente isso, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei, eu estava na faculdade ainda, comecei a mandar para os salões, eu sou da era do salão, né, hoje quase que instinto, mas salões e prêmios, bolsas, e depois as residências, eu fiz uma coisa muito interessante que foi bom demais para autoconhecimento profissional e também para balizar a autoestima do artista, sabe? Às vezes o artista ou se sente um lixo, um merda porque não está conseguindo nada, ou de repente consegue às vezes quase que por sorte, uma puta exposição, você é super jovem, tem lá 22 anos e entrou numa instituição ao lado dos seus, né, dos mestres e tal. E aí acontece, tem acontecido, a gente vê cada vez mais até agora, eu acho.
Mas eu fiz uma coisa para me balizar interessante, quase que por instinto. Eu abri um outro currículo. Eu queria ter meu currículo de artista, mas no começo eu não conseguia. Eu não conseguia colocar assim, exposição. Quais são as exposições que você fez? No começo, o seu currículo não tem exposições. Você tem lá quase que o artist statement, como é? A descrição do artista. Declaração do artista. Declaração de artista, isso. A declaração de artista, e você tem lá a declaração de artista. Você quase que não tem exposição para fazer. E eu comecei a mandar para tudo, e mandar, fazer os meus projetos, os bons portfólios, e eu comecei a não ser aceito. Então eu comecei a anotar. Ano de 98, 99, 2000, 2001, não fui aceito, não fui aceito. E quando eu vi, eu tinha um currículo enorme de negativas. Eu tinha mais de 40 exposição não feita que eu gostaria de ter feito. Não. Sério, e eu tinha assim, ano a ano. E eu comecei, ao mesmo tempo, construir meu currículo verdadeiro, positivo. Um dado momento, lá por 2005, 2006, eu tinha dois currículos quase que equivalentes. 40 exposições de um lado e 40 negativas do outro. E aí legal, agora acho que eu consegui, sabe? E aí entrei no circuito. E aí deixei de lado esse currículo negativo. Não que ele não possa existir ainda, porque eu ainda tomo negativas, evidentemente. Você sabe que a Beyoncé falou isso em alguma, sei lá, eu adoro a Beyoncé, desculpa, Ah, mas é? ela falou isso em algum show dela, ela falou assim, porque ninguém vê numa entrevista, né? Ela, eu tô aqui no Grammy, mas ela não viu quantas vezes eu fui indicada e não ganhei, ou quando eu não fui Hum. indicada, eu já tava fazendo música, eu falei, pois é isso, mas O Salão da Bahia, é verdade, isso passa com muitos artistas. O Salão da Bahia, por exemplo, que era o auge, né, de um salão no Brasil naquela época, que era o melhor prêmio, é, eu mandei 8 vezes. E eu doido para estar dentro, porque várias pessoas que me admiravam, até mais jovens do que eu, já estavam entrando. Eu só entrei na 8ª, que foi a última vez do salão, quando ele acabou. Então, tem isso. tem isso, tem isso. É, Rô, então, tá bom, aí você foi pro Rio. É, Como é que foi? Qual foi a vontade? Acho que, rapidinho, antes da gente ir pra isso, você falou assim: eu decidi ser artista. E a gente, cada vez mais, quando a gente faz esse plano de artista, e eu acho que todos os artistas têm isso em comum, né? Assim, uma coisa em comum, porque são tantas coisas que se atravessam, mas que decidiu, né? Então, é isso. Vai ser difícil, mas eu decidi. Então, e a decisão passa também por isso, por você saber que não vai ser só produção o tempo todo, vão ter muitos nãos. É, eu acho que vão ter muitos nãos, vão ter muitas organizações, vão ter muitas, às vezes, coisas que a gente não quer fazer, mas que isso faz parte do trabalho também. E como você falou, é quase uma. Você falou que é um estado mental de ser artista, né? É. E Uhum. isso passa também por esse estado mental, né? Você decidir, então, ser artista. É. Bom, era só isso. Eu queria te Bom, perguntar eu posso comentar. Era só comentar sobre a decisão de ser artista. Tá. Agora, Adriano, assim, eu acho que no começo eu falei assim que eu fui sendo artista. Não houve assim uma decisão. A decisão foi mais o contrário, foi não fazer mais as outras coisas que me Ah, atrapalhavam, sabe? Na sim. verdade, é como se eu acho que no momento que eu entrei na faculdade, que eu fui aceito na faculdade de artes, eu já disse para mim, sou artista, sabe? Uhum. Porque antes disso eu já desenhava pra caramba, já pintava, já tinha passado por diversas formações. Então, assim, quando eu entrei, eu digo, agora é. Assim, agora eu já me chamo de artista, sabe? Então, e quando veio o Salão dos Novos, em 99, tá, e afirmou isso profissionalmente, institucionalmente, mais do que nunca. Então, não foi uma decisão de uma hora para outra, não, assim, quase que já era e eu deixei ser, sabe? Sei, sei. Não, então, mas o que eu ia falar, eu lembrei agora, o que eu ia falar era desse Uhum. compromisso, porque essas outras coisas estão me atrapalhando e eu preciso me comprometer, eu quero me comprometer com esse trabalho. Então, na verdade, tá, pode ser porque, eu não vou conseguir, talvez, não tô nem falando assim, financeiramente, isso me ajuda, mas também me atrapalha. E aí são É, decisões, né? aí sim são decisões. São compromissos É, também, o compromisso com o próprio trabalho, que eu acho que é, você é. for. Agora é um salto no abismo, às vezes é
um pulo no escuro, sabe? Porque dá medo, porque, bom, a não ser que você seja herdeiro, já tem aí um ateliê casa maravilhoso, mas não é a tônica da grande maioria, né? Então, assim, as contas precisam ser pagas e você ser só artista é depender de um mercado que é cruel, um sistema que é também exploratório do artista e de um funil enorme, né? E sobretudo no nosso país, no Brasil, que eu acho que o senso comum da grande população é considerar o artista como um gastador, talvez, do governo, né? A gente tem ainda esse imaginário que ficou muito claro agora com o governo de extrema-direita. Então, é, o artista no Brasil não tem a fala, a voz, ou não tem a importância que tem em países europeus, por exemplo. Né? Que artista é não só um cidadão, mas ele é super valorizado pela sociedade. Né? E tem seu lugar. E é valorizado pelo governo, pelas instâncias é, que que fomentam a arte e cultura de um país. E no Brasil, isso oscila ao sabor dos ventos da política, né? Então, no nosso país, dar esse salto de ser só artista dá um cagaço, né? Não é fácil. Então, eu acho que é preciso se amparar nas coisas que estão acontecendo, sabe? Quer dizer, se você entrou numa galeria que começou a vender, talvez seja a hora de dizer, eu sou só artista agora, né? Não vou fazer outra. Mas a realidade é que muita gente faz muita coisa. Muitos artistas dão aula, A né? Fazem maioria. milhões de coisas. A maioria. Não, lógico. E aí, pensando nisso também, você está falando, o mercado ele é exploratório do artista, o mercado. Como é que você foi, então, navegando esse mercado? Ou sei lá, ou Uhum. você tem É. algum. Eu Assim, fui, eu cada fui. um tem a sua direção Uhum. e cada um tem a sua forma de, né? Então, como que É, foi? é. Olha, eu fui andando dando tiro no pé. Essa que é a verdade. E eu vou te explicar o porquê. Na verdade, também foi naturalmente. Eu entrei na primeira galeria muito cedo também. Foi em uma galeria em Recife, a Galeria do Maresc. Foi em 98, 99. 98 eu entrei nessa galeria. Lá, depois de 2001 eu passei para Amparo 60, que é uma minha galeria, talvez eu chamo de galeria mãe, porque é a galeria que está comigo há 22 anos, de Recife. Acontece que meu trabalho não vende em Recife. Sou um artista atuante lá há muitos anos, conhecidíssimo lá, assim, em termos, né, tudo que eu fazia, exposição tal, saía bem na imprensa, era super divulgado, mas não vendia. Eu cheguei a abrir e fechar duas exposições individuais em Recife, em galeria, sem vender nada. Isso é muito frustrante para o artista. Pro artista. E aí, o que a Amparo 60 faz? Faz a SP Arte, faz a Arte Rio, né? É uma galeria que atua localmente, mas precisa do mercado do eixo, inevitavelmente. E seus artistas precisam também. Então, depois eu entrei na Galeria Vermelho, em São Paulo. Já existia uma conversa desde muito cedo, porque o Eduardo Brandão visitou meu ateliê em 2001 e disse, eu quero... Ele estava fazendo a curadoria para uma exposição, ele disse, você não vai entrar nessa exposição agora, mas eu quero te acompanhar. E acompanhou de fato. E lá, anos depois, é que eu entrei na galeria. Acho que foi só em 2010. Mas quando eu entrei, foi, pô, numa puta galeria, né? Numa galeria das maiores do Brasil, super respeitada, cheio de gente que adorava o trabalho. Mas o que aconteceu nesse momento, né, nesse período, foi que eu estava justamente no auge da carreira, no sentido de ganhar prêmios, fomentos, bolsas, de um reconhecimento muito grande, institucional, sobretudo. E aí eu via coisa enorme acontecer, do tipo. E aí eu tinha sempre uma exposição preparada para vermelho e não conseguia fazer essa exposição, porque sempre uma instituição forte me chamava. Quer dizer, tá lá, tinha data marcada para vermelho, individual. E aí o Itaú Cultural me chamou em 2006 para fazer um individual. Pá, orçamento, público legal, uma instituição forte. O que é que você faz? Faz na galeria ou faz no Itaú Cultural? Né? Queria eu ser um artista de ter produção tão vasta para fazer duas individuais inéditas por ano, mas não é.
não é o fato comigo. Eu consigo fazer uma exposição com obras inéditas individual por ano. Já é bastante, eu acho. Uma Bastante. exposição inteira com obras zeradas, né? Então, isso aconteceu todos os anos, quase, consecutivamente. E aí foi Sesc, Belenzinho, uns 600 metros quadrados, um público de 250 mil pessoas, orçamento incrível. Foi Bienal de São Paulo, foi Santander Cultural, foi pá. Então, eu fui fazendo grandes exposições. Quando eu vi, eu estava envolto nisso, super chancelado, super legitimado, inclusive pelas instâncias da crítica, da academia, porque eu tinha cada vez mais mestrandos e doutorandos e TCCs de conclusão de curso sobre meu trabalho. Eu ficava, uau, eu sequer fiz mestrado. Eu, sabe, fiz uma licenciatura tosca em Recife, desculpa, mas é a verdade, com a grade curricular nos anos 70, que sequer a gente via fotografia no curso. Então, assim, e eu estou aqui com esse diálogo com a academia, eu estou com esse diálogo com as instituições e tal, e na Vermelho, na Amparo 60, e atuando, tentando atuar, indo para as feiras, mas dando só os flashes, né, de mercado. Quando eu vi, eu estava absolvido pelas instâncias institucionais e pouco no mercado. Então, quando eu digo, vim dando um pouco tiro no pé. Então, e aí eu digo, alguma coisa está estranha aqui. Fora que eu vejo até artistas dizendo, mas isso é importantíssimo, se consolidar institucionalmente, porque isso vai fazer teu preço, vai fazer você também no mercado. Olha, eu tive que esperar meus 40 anos chegarem para entrar naquela crise dos 40 anos e olhar para o lado e dizer, não é bem assim, tá, Adriana? Assim, não sei se outros artistas têm outras experiências, se você diz o contrário, mas a minha realidade, a minha experiência de vida é que não, as coisas não andam junto. Não mesmo. E você vê artistas que só produzem para o mercado e vivem muito bem e que não estão em instituições. E estão muito bem no mercado. Já compraram seus apartamentos, fizeram suas vidas. Enquanto tem artistas que, e aí a história está cheia, né? Se pegar mais para trás, os anos 70, mais cheia ainda, né? Que só vão ter reconhecimento, como Paulo Brusque, aos 60 anos, 70 e tal. Então, no mercado, reconhecimento no mercado. Mas são artistas importantíssimos, seminais e que não fizeram jogos de mercado, não estiveram atentos a isso, fizeram suas produções de uma maneira compenetrada, sólida, né? Bastante crítica e atenta, comprometida consigo mesmo, mas que não necessariamente reflete em vendas. Eu vou te contar uma história que eu já contei aqui, mas eu acho que a gente teve um problema muito sério com vendas do trabalho do Hélio de Sica quando ele faleceu, porque o Hélio não era um artista de mercado. Então a gente tinha os parangolés maravilhosos, tudo, enfim, o que faz assim? Esqueci. Mas o Matt Boy, Scan, não, todos. Mexican. O que acontecia? Quando o Hélio estava muito, assim, precisando de dinheiro, o Vergara pegava um trabalho dele, ia lá e vendia. Mas ele não foi um artista que fez seu caminho pelo mercado. Então, e aí foi muito um esforço, e aí eu lembro muito também dos impressionistas que também fizeram esse esforço, né? Porque eu acho que foi quando o Manet faleceu, que o próprio Monet foi lá e vendeu para o rei, e os próprios artistas fizeram esse esforço para que o Hélio entrasse no mercado depois que ele tinha falecido. Por mais que não fosse o nome, a gente não tinha preço de mercado. Porque mercado é mercado. É mercado no mundo, né? Tô falando assim, aquela coisa de oferta e demanda. E é óbvio que o institucional e a questão de precificação, ela vai sim ter a ver com o currículo. Mas esse artista precisa estar no mercado para que esse currículo saia. Assim, enfim, mas aí... Isso. Tem que ter o trânsito, exatamente. As coisas estejam conectadas. Senão desconecta mesmo. Exatamente. Então, muito artista que fez realmente carreira comercial, e não estou falando que não é ruim isso. Só estou falando que então ele já tem outros preços estabelecidos. Porque sim, porque entrou cedo em galeria, que já fez, e o preço ficou dentro do mercado.
Tem outro exemplo também, o Ricardo Basbaum, que fez anos a carreira dele no mercado independente. E aí depois, quando foi entrar no mercado de galeria, não podia, porque o mercado não conhecia o preço, não era, não tinha o mesmo o tamanho do currículo. Enfim, são muitas É coisas. cruel. São É, muitas, são várias variáveis. É várias cruel, variáveis. às vezes. Mas me pediram para te perguntar aqui como que foi na prática esse acompanhamento com o Edu Brandão, se você pode falar. Bom, visita de ateliê, estar em contato, né, através de como, telefone ou e-mail mesmo, saber o que está acontecendo, o que é que está produzindo. Porque, assim, eu acho que ele percebeu que ali tinha um artista que daria mais, teria potencial para dar mais, mas que não estava, talvez, maduro ali para aquele momento, né, na galeria. E foi assim, foi muito natural. O Eduardo Brandão é um galerista único, eu acho, no Brasil, porque ele não é só vendedor, né? Ele realmente foi professor, editor de fotografia, ele foi, né, esteve ao lado de artistas importantíssimos na geração 80, né, como Leonício, por exemplo, muito, né, dentro da produção dos artistas. Então, é um galerista que consegue falar de arte, não só dizer, veja que esse quadro é lindo, esse artista é maravilhoso e custa tanto, que é a maioria dos galeristas, né, que fazem isso. Então, ele consegue discutir com o artista, e não à toa que ele formou alguns artistas na Galeria Vermelho, né? São artistas que eram alunos dele, depois entraram para a galeria e estão lá até hoje. Então, assim, ele formou o artista também no mercado, né? É, acho que a pergunta as meus encontros com o Edu também foram muito maravilhosos, então Hum. eu acho ele maravilhoso. É, tem uma pergunta, como você se define? Tem uma pergunta, é ótimo. Como você se define como artista? Você é um pesquisador? Deixam as questões te atravessarem? Como é que é? Uhum. Sim, eu acho que pesquisador, sim, eu acho que quem não é, não é? Acho que tem uma coisa de mas também não é objetivo. Eu acho que deixo também as coisas atravessarem. Eu poderia, se responder objetivamente a pergunta, seriam as duas coisas. Não tem uma resposta muito lá ou cá, não. O que acontece é que eu falei desse estado de ser artista. Eu já disse isso alguma vez, eu acho super interessante, eu vou repetir. É, Quando eu comecei a desenhar, eu via, achava que tá super interessante porque eu via o mundo como artista, assim, tipo, tô desenhando tudo com os olhos, assim, eu tô fazendo pontos de fuga, malhas e tudo desenhado na minha cabeça. E depois comecei a fotografar e comecei a enquadrar e parece que eu tirava cliques com os olhos, assim, enquadrar, nossa, e estão achando que isso é que era ser artista. Só depois é que eu percebi que não, ser artista é um estado de... não tem a ver com a técnica. Você pode aprender, de novo, repito, é importante, mas é, é sobretudo uma postura no mundo, sabe? Eu percebi que o gesto como artista é mais importante do que tudo. E aí, gesto. Que gesto é esse? Não é só o gesto manual, não é só o gesto corporal, mas é o gesto de presença, né? Atitude. Atitude como artista. Bom, o que é que significa isso? Também sem querer mitificar. É, mas eu acho que, sabe, a maioria dos artistas tem uma condição de hipersensibilidade, quer dizer, e criatividade aguçada. Isso é fato, senão não seria artista. É, e aí eu acho que é lidar com esse sabor e dissabor em relação ao mundo. Porque quanto mais sensível e crítico e conhecedor, por exemplo, da política, da história, né, dos contextos, quanto mais conhecedor e mais sensível, mais você sofre. Então, seres muito sensíveis e críticos sofrem. E a arte acaba sendo um veículo para é, conseguir sobreviver no meio disso tudo. É um certo alento, vou dizer. Então, a arte, para mim, é um sopro, é um alento de consciência e para lidar com tamanha angústia, às vezes.
E não à toa, como eu sou uma família de ecologistas, essas questões ambientais e globais me afetam tremendamente e que está no trabalho. Então, é através do trabalho que eu vou depurando isso, vou transmutando a minha própria angústia sobre o fim do mundo, o fim da humanidade, que já bate a porta. Então, é isso. Eu acho que ser artista é complexo. É complexo, mas é um estado mental e que você vai, enfim, colocando ali coisas que você mesmo precisa pensar, né? Existe isso, de Hum. você olhar para um trabalho, depois de um tempo, não sei, depois de um tempo você olha para um trabalho e você pensa, e aquele trabalho te dá um outro trabalho para você. Ah, sim, sim, sim. Sobretudo que, sim, certamente. Eu acho que no começo, um artista jovem não tem essa clareza, porque parece que está tudo disperso. E às vezes está mesmo, você está tirando para várias linguagens, vários pensamentos, e não tem isso muito claro. Mas depois, com o passar do tempo, alguns anos, existe um fio condutor que atravessa a tua carreira. Então, um trabalho leva a outro, necessariamente. Né? Você pode dizer, tá, eu não sou muito de ateliê, de prática no dia a dia, mas mesmo assim eu encontro o fio. Uma coisa leva a outra, um pensamento, uma obra, às vezes anos depois, né, que você vai encontrar a relação de uma coisa com a outra, assim. Sim. E a gente a gente já tá terminando. Eu fico tão assim, a gente fica aqui. Uhum. Como é que acha que tem algumas perguntinhas ainda, mas assim, tá. Agora a gente já fez São Paulo, né? A expectativa do início era São Paulo. É, quais, eu não tô eu vou colocar quais são os seus objetivos, mas não necessariamente assim. Precisam ser tantos objetivos, mas assim, qual é o seu objetivo no fim, assim, em fazer ainda trabalhar com o seu objetivo? Pode ser amplo, pode ser subjetivo, É, pode ser. eu acho que tem que ser bem amplo, Adriana. Eu acho que tem que ser amplo porque, primeiro que eu acho que os objetivos mudam ao longo da vida, né? Você tem expectativas no começo, de repente não é bem o que você vai ter 10, 20 anos depois, ou nem para o futuro. Eu tenho tentado ser mais realista e até um pouco resiliente, no sentido de que as dificuldades são momentâneas, elas vão passar e passam, e depois vem outras alegrias e tal. E é isso, é o ciclo da vida de cada um. É, e eu acho que, olha, se falar de objetivos futuros, eu acho que eu quero continuar consolidando minha carreira como artista. Eu acho que eu quero ser mais preciso. Eu quero dizer, eu estou gostando da ideia de passar mais tempo produzindo uma exposição do que fazer quase que numa esteira muito veloz, assim, sabe? Então, assim, eu estou produzindo uma série que eu comecei em 2018 e ela continua, estamos em 2023, ela continua, é a série Ponto Zero. E eu comecei a fazer no Brasil, já produzi também na França, em Portugal, e ela está acontecendo agora. Então, eu gosto de pensar, estou gostando de pensar um plano para o futuro um pouco mais lento, mais largo, mais abrangente, em que eu possa, no final das contas, dar uma exposição sólida, robusta, com um pensamento mais definido, mais maduro, no final das contas. Menos veloz e mais maduro. Bonito isso. Bonito. Uhum. E com esse plano para o futuro, né? Como está sendo, ou qual é a sua rotina como artista? Rotina não é bem uma palavra para mim, assim, eu não sou um artista de rotina. Inclusive, eu uso pouco ateliê, né? Eu sempre tenho uma prática muito de campo, de residências, imersões, fora, meio que no mundo, né? Que seja numa paisagem rural, ou de mata atlântica, mata amazônica, ou mesmo suburbanas, em cidades aqui na Europa, tipo, por exemplo. Então, eu não tenho rotina mesmo, eu tenho projetos, eu tenho acontecimentos, sabe? Eu não sou laboral, assim, não sou muito. Eu sou um pouco da mão também, que eu adoro, sobretudo agora eu estou adorando desenhar, por exemplo. Mais e mais, é uma prática que eu tive no começo da carreira, deixei de lado, fui para fotografia, vídeo, performance. É,
Então, eu acho que não tem rotina, não, na minha produção. Tem ondas. Momentos de muito trabalho, momentos de relaxamento, ou pelo menos descompressão, e depois retoma. Então, não há uma prática rotineira no meu fazer. Tá. E acho que aquela pergunta de sempre, né? A gente tem um minuto acabando. Se cortar no meio, a Hum, gente volta só para tá, dar tchau. tá Mas bom. é, Talvez, né, vá cortando. Hum, né? Qual seria seu conselho? Não sei se para o Rodrigo de 10, de 20 anos atrás ou para quem está começando agora. Não quer dizer que o Rodrigo uhum. de 30 anos atrás, né? Mas assim, para quem está começando agora. É, é, não é fácil. A pergunta não mesmo, porque parece simples, mas não é. Porque se pressupõe que eu já tenho experiência tal para dar conselhos, primeira coisa. Enquanto que cada experiência é única, né? Cada pessoa vive sua história. Então, se eu der o meu conselho, vai ser o meu ponto de vista. Mas é isso. Se o desafio é esse, é, eu acho que é estar atento aos fluxos reais, do circuito, porque você depende deles. Isso quer dizer, não adianta estar só no ateliê ou só produzindo e você aprofundar seu trabalho. Isso é importantíssimo, isso é imprescindível que você aprofunde sua prática, seu pensamento e desenhe bem o seu percurso no sentido você consiga realizar. Você quer cortar aqui? Não, não, não. Eu quero que você. Não, Se cair, a gente retoma. Tá se bom, cair, a tá, gente retoma. Mas fala de tá novo. Não bom, tem problema, não. tá bom, Não tá bom. quero cortar, Então, não. tudo bem. Então, assim, é importantíssimo consolidar a sua história, claro. Aprofundar e melhorar a qualidade do trabalho. Porque, afinal das contas, um artista que não tem uma desenvoltura, né, na sua prática, um amadurecimento da qualidade de sua produção, também pode revelar